Pronto. Essa é a segunda reunião da LAPS e tem como objetivo justamente de mostrar os papéis, né, numa pesquisa, com relação também à declaração dos critérios de autoria, como selecionar um orientador, mostrar a declaração de conflitos de interesse e também os termos de compromisso dos autores. E com relação à autoria, né, quem vai ser justamente o autor? Ele é justamente aquela pessoa que vai criar e dar origem a alguma coisa, em especial, né, obras científicas. E ele vai justamente fazer uma contribuição intelectual substancial em 3 aspectos. A concepção, desenho ou coleta de dados, análise ou interpretação desses, preparação do artigo, revisão crítica e aprovação da versão final. E quais as implicações da autoria? Justamente, ser autor implica em obter reconhecimento e responsabilidade, especificar as responsabilidades em função de cada autor e também estabelecer as responsabilidades daqueles que vão participar do estudo desde o início. A ordem da autoria, ela varia dependendo do país e também da área de estudo. Na literatura que eu consultei, disse que a mais frequente justamente é a ordem decrescente, que vai de acordo com a importância das contribuições, sendo que o autor sênior, ele é colocado por último, porque ele é como se fosse o mais importante da pesquisa, porque justamente ele tem uma experiência naquele tema a mais do que os demais autores. E também a ordem de autoria ela é definida desde o início do trabalho, mas ela pode ser renegociada ao longo desse percurso. E é importante ressaltar que também algumas áreas elas adotam a ordem alfabética, justamente colocando o sobrenome dos autores. E também é importante de destacar que para ser incluído como um autor e também medir sua contribuição, aqueles participantes eles devem atender justamente à concepção, ao planejamento, análise ou interpretação dos dados, redação do artigo ou também realizar sua revisão intelectual crítica. Também tem responsabilidade pela aprovação final para a publicação. E é importante destacar que os autores eles têm que ter uma contribuição fundamental no trabalho, desde o seu início até a etapa da sua divulgação. De forma que, se eles não cumprirem justamente o que está mostrado aí, eles podem ser incluídos em outra categoria, que é na parte justamente dos agradecimentos. Por exemplo, uma pessoa que unicamente fez a revisão do texto, a revisão e correção do texto. Ele pode entrar somente como na parte de agradecimento. E aqui temos a ordem de autoria, né, mostrando a ordem que fica justamente no trabalho, em que temos o primeiro autor, que tem justamente uma participação mais operacional, e ele é bem ativo na execução desse estudo, né, do estudo, e também na obtenção justamente do artigo final, que justamente vai para a publicação. Temos também o segundo e terceiro autor, que eles vão ser justamente também autores que vão participar de forma mais ativa naquele projeto, num trabalho de pesquisa, mas tem uma contribuição um pouco menor que em comparação ao primeiro autor. Mas também é uma posição importante, porque assim como a primeira posição, eles podem ter a possibilidade de serem citados, né, na citação, até 3 autores. Com relação ao quarto e ao quinto autor, em comparação aos demais, eles também vão executar justamente a escrita daquele trabalho, mas eles têm poucos compromissos em comparação ao primeiro, segundo e terceiro. E o penúltimo autor, podemos reservar justamente a colocar o autor cossênio. E o último autor, justamente, é aquele autor com mais experiência, né? Que justamente é o autor sênior. E aqui temos um exemplo de declaração das contribuições dos autores, né? Em que fala que
Cada autor ele contribuiu de forma individual e significativa para o desenvolvimento daquele trabalho, colocando justamente as iniciais dos pesquisadores e seguido pelo ORCID deles. Aí também é importante vocês criarem os de vocês. E colocando também em que cada autor ele contribuiu, como vocês podem ver aí na figura. Tá bom. E como é que vocês, depois de saber desses critérios de autoria também da ordem em que aparecem, como é que vamos selecionar justamente o orientador? E quem é o orientador, né? Para quem tem dúvida. O orientador justamente é o profissional que ele ajuda no cumprimento da pesquisa com o maior rigor possível, né? E normalmente é uma pessoa graduada e tem um vínculo com a instituição de ensino superior. E ele tem a função justamente de acrescentar experiência, né, na concepção do trabalho do aluno. Mas é importante vocês terem em mente essa frase, né? Que o orientador ele desempenha um papel de bússola para o estudante, mas quando essa bússola ela se encontra descalibrada, ela pode levar a lugar algum. Então é importante vocês saberem justamente buscar esse orientador para que ele possa contribuir de forma significativa naquele estudo e justamente cumprir a função chave dele, que é justamente de ser bússola nesse processo. E qual é o papel do orientador, né? Justamente o orientador, ele orienta graduandos, mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos e garante justamente o armazenamento seguro dos dados da pesquisa que ficaram sobre sua coordenação. Também assegura órgãos, também faz consultoria e emissão de pareceres científicos. E alguns pontos importantes para que vocês possam definir esse orientador, justamente ter uma ideia preliminar de pesquisa, né? Não cometendo um erro, por exemplo, de conversar com o professor antes de ter um assunto que você tenha interesse, né? Um assunto que você realmente tem interesse de aprofundar mais. Então, é importante fazer o levantamento dos temas que tem interesse, né? E justamente pesquisar de forma mínima, não é possível até aquele momento. Mas pode ser que você não consiga delimitar justamente um tema nesse momento, né? E dessa forma, você pode seguir, por exemplo, uma estratégia que é justamente definir 3 assuntos gerais dentro de uma área de pesquisa e ler sobre eles. E se você não conseguir definir o tema sozinho, você pode escolher um professor daquela área que você tem um bom relacionamento e perguntar se ele podia justamente ter algum assunto em mente, indicar um assunto que você possa se interessar para iniciar justamente essa escrita. E sempre ter em mente, né, manter a cabeça aberta a novas ideias, porque é comum nesse processo inicial que os professores justamente eles perguntem algumas coisas para vocês, plantem uma sementinha justamente para que vocês possam estar pensando melhor sobre aquele tema, por exemplo. É importante também vocês nesse processo, né, consultar o currículo Lattes, porque nele vai ter justamente os trabalhos que aquele professor se envolveu, também se ele desenvolve, se ele é ativo, por exemplo, numa linha de pesquisa, e isso é importante justamente para que você possa estar escolhendo alguém que realmente vai contribuir naquele trabalho. Também é importante você conversar com o professor para ver também a questão se ele tem interesse naquele tema, caso você tenha proposto, ver sobre a questão de disponibilidade de tempo. Também se vocês vão ter um bom relacionamento, né, naqueles meses em que você está desenvolvendo aquele projeto, porque isso também é importante de ser analisado. Já falei sobre interesse pelo tema. E também é importante não esquecer de conversar com outros orientandos, para que você possa conhecer um pouco, através dos olhos dos demais, como é que aquele professor trabalha, como é que ele conduz, se realmente ele cumpre as suas funções como orientador. E as condutas estimadas no orientador justamente são realizar reuniões de forma periódica com seus orientandos para fornecer ajuda efetiva durante essa pesquisa,
ele está presente durante todas as fases da pesquisa e também avaliar a qualidade dela e fornecer uma escuta qualificada, justamente às expectativas dos orientandos. E aqui temos a diferença entre as atribuições do orientando e também do orientador. Justamente o orientador ele vai ter a função de sugerir bases de dados, caso o orientando ele tenha dificuldade, né, de realizar essas buscas, e também justamente de ter um conhecimento limitado sobre as bases que ele pode lançar a mão para que nesse processo inicial de pesquisa. Também ao orientador cabe analisar o projeto que foi elaborado, né, pelo orientando e submetido ao CEP e submeter à plataforma Brasil, também verificar a questão da qualidade de pesquisa, né, desenvolvida de forma responsável pelo orientando, orientar a escrita dos relatórios que foram elaborados pelo orientando, né, e também indicar revistas ou editoras que são adequadas à publicação daquele estudo, né, para viabilizar justamente a divulgação dos resultados desse trabalho. E quanto à declaração do conflito de interesses, temos que o conflito de interesse, ele justamente é uma situação em que o julgamento do indivíduo sobre o interesse principal e a integridade de uma ação tende a ser indefinidamente influenciado por um interesse secundário, geralmente econômico ou pessoal. E ele é dividido, os conflitos de interesse, eles estão divididos em financeiro e não financeiro, né? O conflito de interesse do tipo financeiro se tem que o interesse financeiro vindo de um pesquisador, ele pode afetar de forma significativa e direta, por exemplo, os relatórios de pesquisa e a conduta daquele estudo, de forma que quanto maior o incentivo financeiro, maior é o risco disso acontecer. E temos também o conflito de interesse não financeiro, né? Que é dividido justamente em conflitos de interesse pessoal ou intelectual e conflitos de trabalho, compromisso profissional. Os conflitos intelectuais, eles são mais difíceis de identificar porque eles envolvem justamente aspectos como questões religiosas, opiniões e também julgamentos morais, que podem afetar a questão da objetividade do estudo e influenciar justamente as opiniões científicas do pesquisador. E nos conflitos de interesse pessoal, né, espera-se justamente que os pesquisadores eles evitem esses julgamentos, né, de cunho pessoal. E eles são mais fáceis de identificar, porque, por exemplo, pessoas próximas àquele pesquisador, eles não devem ser avaliados, por exemplo, em algum estudo que eles tenham produzido. E questão do... Deixa eu ver. Do conflito de interesse do tipo de compromisso profissional. Também é chamado de compromisso profissional, em que tem questões envolvendo a lealdade também e o tempo que aqueles pesquisadores gastam em atividades extras, né? Podem, por exemplo, executar atividades de uma só vez. E o que pode ser feito diante de um conflito de interesse, né? Tem a questão das responsabilidades dos pesquisadores, em que esses pesquisadores, por exemplo, eles devem conhecer, né, a questão desses conflitos de interesse, os tipos, e identificar os conflitos, né, de forma que denunciem quando identificados, por exemplo. E também encontrando formas de evitar esses conflitos, para que eles não afetem tanto a atividade científica e também o desenvolvimento daqueles estudos. E quanto às responsabilidades das instituições, temos a formulação e divulgação de regras de conflitos de interesse, e também a questão de que essas instituições elas exijam que os potenciais conflitos de interesse eles sejam declarados e também identificados,
e, por exemplo, tomar medidas caso eles ocorram. Por exemplo, se tem um conflito de interesse com relação à autoria do manuscrito, por exemplo, aquela instituição ela pode não aceitar a publicação. E também é importante que essas instituições elas identifiquem e relatem esses conflitos de interesse, né, para que possam justamente possibilitar um melhor desenvolvimento da pesquisa. E temos um modelo também da declaração do conflito de interesse, que vocês podem ver aí na figura, né? Em que os autores, justamente através dele, eles declaram que possuem ou não possuem conflitos de ordem pessoal, comercial, acadêmica, política, financeira, no que tange ao manuscrito. De forma, caso eles tenham algum conflito de interesse, é importante que eles informem justamente as instituições, por exemplo, que podem gerar esses conflitos de interesse, né? Naquele espaço embaixo, e também tem o local para que possa colocar o nome, né, dos autores e também suas assinaturas. E com relação ao termos de compromissos dos autores, temos aí na figura, né, justamente o documento, né? E esse documento é importante porque vai ser por meio do qual justamente alguém vai assumir uma obrigação a ser cumprida em um determinado prazo. Por exemplo, né, temos a questão da manutenção da confidencialidade e também do sigilo, né, dos dados dos participantes da pesquisa, né, que devem ser guardados por um período de 5 anos, mesmo após o final daquele estudo. Também a importância de fornecer os relatórios, né, sobre a pesquisa e também se ocorrer qualquer modificação na proposta inicial do projeto. A nossa apresentação, né, do nosso 5.2, e vamos mostrar dessa que justamente você, com seu grupo, vai ter que selecionar 3 artigos e identificar justamente os desenhos de estudo e verificar os critérios que eles são naquelas publicações. Eu vou estar passando os slides para vocês e vocês podem ver essa gravação depois para que possa auxiliar nesse estudo. Tem um material muito bom no nosso Drive que vocês podem ler um pouco mais sobre esse tema que a gente tratou hoje. Então, vamos fazer a foto? Já concluiu? Pessoal, só antes da foto, lembrar o pessoal da extensão que após tem reunião, tá?